Era uma tarde ensolarada de quinta-feira em Uibaí, pequena cidade do interior da Bahia, onde o tempo parece passar mais devagar e cada rosto é conhecido de todos os moradores. O calor típico do sertão nordestino fazia as pessoas buscarem sombra sob as árvores centenárias da Praça Central, enquanto o som de violeiros ecoava pelas ruas de paralelepípedo que contavam décadas de histórias. A escola municipal José de Anchieta, um prédio simples de 2 andares pintado de amarelo e azul, seguia sua rotina normal daquela quinta-feira. Crianças de uniformes desbotados pelo sol brincavam no pátio de terra batida durante o recreio. Suas risadas misturavam-se ao burburinho constante de uma escola do interior. Na cantina, o cheiro de merenda escolar, feijão com arroz e uma proteína simples espalhava-se pelos corredores estreitos. Na sala dos professores, um ambiente pequeno, mas acolhedor, com paredes decoradas por trabalhos de alunos de várias gerações, os educadores se reuniam para o café da tarde. Era um ritual sagrado naquela escola. Às 3:30 da tarde, todos paravam suas atividades por 15 minutos para compartilhar um cafezinho, alguns biscoitos caseiros que as próprias professoras traziam, e as conversas sobre os alunos, suas conquistas e desafios. Dona Helena Ferreira dos Santos, com seus 68 anos completados na semana anterior, cabelos grisalhos sempre presos em um coque elegante que ela aprendera a fazer ainda jovem, óculos de leitura pendurados numa corrente, dourada no pescoço, corrigia provas de português na sua mesa preferida, aquela que ficava próxima à janela. Era seu posto de trabalho havia mais de 40 anos, desde quando chegara naquela escola como uma jovem professora recém-formada, cheia de sonhos e ideais sobre educação. Suas mãos, marcadas pelo tempo, mas ainda firmes e precisas, seguiam cada linha escrita pelos estudantes, com a atenção de quem realmente se importa. Dona Helena não era apenas uma professora que corrigia erros ortográficos. Ela lia cada redação, procurando entender a alma de quem escreveu, identificando talentos escondidos, sonhos reprimidos, potenciais que ainda não haviam encontrado o caminho para florescer. Naquela tarde, ela estava particularmente concentrada nas redações sobre Meu Sonho para o Futuro, tema que havia dado para a turma do 5º ano. Sorria ao ler sobre meninos que queriam ser jogadores de futebol, meninas que sonhavam em ser veterinárias, jovens que desejavam conhecer o mar. Um sonho comum em Uibaí, cidade que ficava a mais de 400 quilômetros do litoral. Foi quando ouviu um barulho diferente lá fora. Não era o costumeiro som de carroças puxadas por jumentos ou o ronco dos poucos carros que circulavam pela cidade. Era algo mais urbano, motores potentes, múltiplos veículos parando ao mesmo tempo, vozes que pareciam coordenar alguma operação. Curiosa como sempre fora, característica que a tornara uma excelente educadora, Dona Helena levantou-se, da mesa onde trabalhava havia décadas. Ajeitou os óculos de grau que usava para enxergar à distância e caminhou até a janela com suas cortinas de tecido floreado que ela mesma havia costurado anos atrás. Do lado de fora, na pequena rua, de paralelepípedo em frente à escola, uma cena inusitada se desenrolava. 2 carros pretos com vidros escuros, do tipo que jamais se via em Uibaí, estavam estacionados cuidadosamente. Alguns homens de terno, claramente seguranças, posicionavam-se estrategicamente ao redor dos veículos. E no meio de toda aquela movimentação discreta, mas organizada, uma mulher elegante saía do carro principal. Ela usava óculos escuros grandes, cabelos lisos e impecavelmente arrumados que contrastavam com o ambiente simples da cidade. Suas roupas, uma blusa de seda clara e calça social bem cortada, falavam de uma vida distante daquela realidade interiorana. Mas havia algo em sua postura, em seu jeito de olhar para a escola, que sugeria uma familiaridade profunda com aquele lugar. O coração de Dona Helena começou a bater mais rápido.
43 anos de magistério haviam lhe ensinado a reconhecer sinais, a ler nas entrelinhas, a identificar o que estava por trás das aparências. E alguma coisa naquela mulher misteriosa lhe dizia que não se tratava de uma visita comum à escola. A mulher de óculos escuros caminhou alguns passos em direção ao portão da escola, parou, olhou para o prédio como quem busca lembranças em cada tijolo, cada janela, cada detalhe da fachada. Então, lentamente, tirou os óculos escuros e olhou diretamente para a janela onde Dona Helena estava. Foi um momento de suspensão temporal. Dois pares de olhos se encontraram através da distância, através dos anos, através de todas as transformações que a vida pode trazer a duas pessoas. Os olhos da mulher elegante eram grandes, expressivos, com um brilho especial que Dona Helena conhecia muito bem. Impossível, pensou a professora. Não pode ser ela. Mas era ela. Simone Mendes Rocha, agora. Simone Mendes, uma das vozes mais reconhecidas da música brasileira, estrela do sertanejo universitário, metade da dupla que conquistara o país inteiro, estava ali, na frente da Escola Municipal José de Anchieta, em Uibaí, Bahia, procurando por ela. As pernas de Dona Helena tremeram como folhas ao vento. Suas mãos, sempre firmes ao segurar o giz e escrever explicações no quadro negro, agora tremiam enquanto se apoiava no parapeito da janela. O ar parecia ter ficado mais denso, carregado de emoção e memórias que vinham como uma avalanche. Lágrimas começaram a se formar em seus olhos quando as lembranças voltaram como uma enxurrada poderosa. Elas traziam de volta não apenas imagens, mas cheiros, sons, sensações de uma época que parecia ter sido ontem e, ao mesmo tempo, uma eternidade atrás. 1995. Simone tinha apenas 11 anos, uma menina magra, como um galho de um buzeiro. Possuía olhos grandes e sonhadores, que pareciam guardar segredos e melodias que ninguém mais conseguia ouvir. Ela era diferente das outras crianças, não porque fosse rebelde ou problemática, mas porque carregava dentro de si uma música que insistia em sair, querendo ou não. Sempre sentava na primeira fileira da sala de aula, não por ser estudiosa, exemplar, embora fosse uma aluna dedicada, mas porque gostava de estar perto da professora, de participar, de se envolver. Mas Simone não era uma aluna como as outras. Definitivamente não. Simone cantava. Cantava o tempo todo, em todos os momentos, como se a música fosse tão necessária para ela quanto o ar que respirava. Durante as aulas de português, ela murmurava melodias baixinho enquanto copiava as lições do quadro. Dona Helena conseguia ouvir, mesmo de longe, o zumbido suave de canções que a menina inventava na hora. Ela transformava as conjugações verbais em pequenas canções, as tabuadas em ritmos cativantes. Nos recreios, Simone se transformava completamente. Reunia os colegas embaixo da mangueira centenária do pátio e improvisava pequenos shows, cantando músicas que ouvia no rádio ou inventando suas próprias composições. A menina tinha um talento natural para liderar através da música. Conseguia fazer com que os meninos mais bagunceiros parassem suas brincadeiras para escutá-la. As meninas mais tímidas ganhavam confiança para cantar juntas com ela. Era como se Simone tivesse um dom especial para unir as pessoas através das canções. Nos eventos da escola, festa junina, Dia das Mães, apresentações de final de ano, Simone era sempre a primeira a se voluntariar para apresentações artísticas. Não por exibicionismo ou necessidade de aparecer, mas por uma paixão genuína, um amor profundo pela música que transbordava de seu pequeno corpo e contagiava todo mundo ao redor. Mas nem todos viam isso com bons olhos. A maioria dos outros, professores, educadores sérios e comprometidos, mas talvez limitados por uma visão mais tradicional de educação, via o comportamento musical de Simone como distração, como falta de foco nos estudos realmente importantes. Para eles, a escola era lugar de aprender português, matemática,
ciências, geografia, música era apenas um passatempo, uma atividade secundária. Essa menina não vai dar em nada, costumavam dizer durante as reuniões pedagógicas na pequena sala dos professores. Fica só pensando em música, não presta atenção nas matérias importantes. Alguém deveria conversar com os pais dela, colocar essa garota na linha, ensinar que a vida não é brincadeira, que precisa estudar para ter um futuro. Dona Helena se lembrava perfeitamente dessas conversas e como elas a incomodavam profundamente. Ela via algo diferente em Simone, algo que os outros colegas não conseguiam enxergar. Via uma criança com um dom especial, uma sensibilidade artística rara, uma capacidade de emocionar e tocar as pessoas através da música que era simplesmente extraordinária. Mas o momento que mudou tudo para Dona Helena, o momento em que ela decidiu que defenderia o talento de Simone contra qualquer opinião contrária, aconteceu numa sexta-feira de maio de 1995, véspera do Dia das Mães. A escola estava organizando uma apresentação especial para homenagear as mães dos alunos, e como sempre acontecia, várias pequenas se ofereceram para participar com poesias, danças, teatrinhos. Simone, é claro, havia se oferecido para cantar. Ela havia escolhido uma música que estava fazendo sucesso na época, Mãe, do cantor Daniel, e havia ensaiado incansavelmente durante semanas. Dona Helena havia presenciado alguns desses ensaios informais durante os recreios e ficara impressionada com a maturidade emocional que a menina colocava na interpretação. Mas a diretora da escola, Dona Conceição Oliveira, uma mulher de princípios rígidos e visão bastante conservadora sobre educação, estava relutante em permitir que Simone se apresentasse. Ela havia chamado Dona Helena para uma conversa particular em sua sala. Uma sala austera, decorada apenas com um crucifixo na parede e retratos de autoridades educacionais. Helena, ela havia dito, sua voz carregada de preocupação bem-intencionada. Precisamos conversar sobre a menina Simone. Essa mania de música está prejudicando os estudos dela. Você, que é professora da turma dela, não acha melhor desencorajar isso? A família da menina é humilde. O pai trabalha como pedreiro, a mãe faz faxinas para complementar a renda. Essa criança precisa estudar para ter um futuro digno, não pode ficar sonhando com essas fantasias de ser cantora. Dona Helena se lembrava perfeitamente de ter ficado em silêncio naquele momento, processando as palavras da diretora. Mas por dentro, algo fervia como uma panela de pressão prestes a explodir. Ela havia visto o brilho especial nos olhos de Simone quando cantava. Havia sentido a emoção genuína, pura, cristalina na voz da menina. Havia percebido como seus colegas paravam tudo, absolutamente tudo, para escutá-la quando ela começava a cantar. Conceição, ela respondeu finalmente, sua voz firme, mas respeitosa. Entendo sua preocupação com o futuro da Simone. Mas deixa ela cantar no Dia das Mães. Não custa nada para ninguém. E quem sabe não é isso que Deus planejou para a vida dela? A diretora hesitou, claramente dividida entre sua responsabilidade como educadora e sua visão do que era melhor para os estudantes. Finalmente cedeu. Está bem, Helena. Mas espero que você fique de olho nessa menina. Não deixe que essa história de música atrapalhe os estudos dela. A apresentação do Dia das Mães, realizada numa manhã de sábado ensolarada no pátio da escola, foi um evento que ninguém jamais esqueceria. Mães, pais, avós, irmãos, vizinhos. Toda a comunidade escolar se reuniu para assistir às homenagens preparadas pelas crianças. Quando chegou a vez de Simone, ela subiu ao pequeno palco improvisado feito com tábuas e caixotes, no centro do pátio de terra batida. Estava vestida com seu melhor vestido, um vestido simples, de tecido floreado, que sua mãe havia costurado especialmente para a ocasião. Seus cabelos estavam presos com uma fita azul, e ela carregava nas mãos um microfone emprestado da igreja local. Por um momento, ela ficou parada no palco, olhando para a plateia de rostos familiares.
Dona Helena, sentada na primeira fileira junto com os outros professores, podia ver o nervosismo nos olhos da menina, mas também uma determinação inabalável, uma coragem que vinha de algum lugar profundo de sua alma. Então Simone começou a cantar. Sua voz, clara como a água de uma nascente, afinada como o canto de um sabiá ao amanhecer, cheia de uma emoção que parecia impossível vir de uma criança de apenas 11 anos, encheu todo o pátio. Ela cantava Mãe, com uma interpretação tão sincera, tão carregada de sentimento, que em poucos segundos não havia um olho seco na plateia. Dona Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Lágrimas escorreram por seu rosto enquanto ela observava aquela menina magra transformar-se numa verdadeira artista diante de seus olhos. A voz de Simone não apenas entoava a melodia. Ela contava uma história, transmitia emoções, criava uma conexão profunda entre quem cantava e quem escutava. Quando a música terminou, o silêncio durou alguns segundos que pareceram uma eternidade. Então, como uma onda poderosa, os aplausos explodiram. Pessoas se levantaram, algumas mães choravam abertamente. Até mesmo os homens mais duros da comunidade limpavam discretamente os olhos. Naquele momento, Dona Helena soube com absoluta certeza. Aquela menina era especial, muito especial. Não era apenas talento musical que ela possuía. Era um dom raro, uma capacidade de tocar corações, de emocionar, de transformar um simples momento em algo mágico e inesquecível. Após a apresentação, enquanto a comunidade se dispersava e as pequenas voltavam a brincar, Dona Helena se aproximou de Simone, que ainda estava no palco, radiante, mas visivelmente emocionada. "Simone, minha filha", disse a professora, colocando suavemente a mão no ombro da menina. "Você foi maravilhosa, simplesmente maravilhosa." Simone olhou para ela com aqueles olhos grandes e brilhantes. "Professora Helena", ela disse com sua voz ainda infantil, mas carregada de uma seriedade que impressionava. "A senhora achou mesmo que eu cantei bem?" "Mais do que bem, minha querida. Você tem um dom muito especial. Um presente que Deus te deu. E a senhora acha que eu posso ser cantora de verdade quando crescer?" Dona Helena se ajoelhou para ficar na altura da menina, olhando diretamente em seus olhos. "Minha filha, eu não só acho que você pode ser cantora. Eu tenho certeza de que você será uma cantora maravilhosa, se for isso que você quiser para a sua vida." Nos anos que se seguiram a essa apresentação memorável, Dona Helena se tornou a defensora número 1 de Simone na escola e sua maior incentivadora. Quando outros professores reclamavam que a menina cantarolava durante as aulas de matemática ou geografia, Helena explicava pacientemente que cada pessoa tem uma forma diferente de se expressar e de processar informações. Quando alguns colegas sugeriam que os pais de Simone deveriam colocar juízo na menina e fazê-la se concentrar apenas nos estudos tradicionais, Helena argumentava firmemente que talento era um presente de Deus que não deveria ser desperdiçado. Dizia que a educação deveria ser ampla o suficiente para desenvolver todas as potencialidades de uma criança. Durante as reuniões pedagógicas, ela defendia Simone como uma leoa defenderia seus filhotes. "Essa menina tem um futuro brilhante pela frente", dizia para quem quisesse ouvir. Nosso papel como educadores não é limitar os sonhos de nossos alunos, mas sim dar a eles as ferramentas para realizá-los. Mas Dona Helena não se limitou apenas a palavras. Ela decidiu agir concretamente para apoiar o talento de Simone. Usando suas próprias economias, o salário modesto de uma professora de escola pública do interior, ela comprou um violão simples, mas de boa qualidade numa loja de instrumentos musicais em Feira de Santana, cidade maior que ficava a 2 horas de viagem de Uibaí. Ela se lembrava claramente do dia em que entregou o presente para Simone. Era uma tarde de quarta-feira, após as aulas. A menina havia ficado para ajudar a limpar o quadro e organizar as carteiras. Ela sempre se oferecia para essas tarefas, não por obrigação, mas por genuíno carinho pela escola e pela professora.
Simone. Dona Helena havia chamado, quando elas eram as únicas na sala de aula. Tenho uma surpresa para você. Ela trouxe de trás de sua mesa o violão embrulhado num tecido colorido. Simone olhou curiosa, sem imaginar o que poderia ser. Quando desembrulhou e viu o instrumento, seus olhos se arregalaram de tal forma que pareciam ocupar metade de seu rosto. Para mim, professora Helena? Ela perguntou, sua voz quase um sussurro de descrença e emoção. Para você, minha filha, para que você possa aprender a tocar e acompanhar suas canções. Simone abraçou o violão como se fosse o tesouro mais precioso do mundo. Depois correu para abraçar a professora com uma força que quase a derrubou. Lágrimas escorriam pelo rosto da menina enquanto ela repetia: obrigada, 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 num mantra de gratidão pura. Professora Helena, Simone havia perguntado naquele dia, olhando nos olhos da educadora com uma intensidade que não era típica de uma criança. A senhora acredita mesmo que eu posso ser cantora quando crescer? Dona Helena segurou as mãos pequenas da menina entre as suas, sentindo o tremor de expectativa e esperança. Minha filha, ela respondeu com toda a convicção de seu coração. Eu não só acredito, eu tenho certeza absoluta. Você tem um dom que Deus te deu, um talento raro e especial. Nunca deixe ninguém te convencer do contrário. Essas palavras se tornariam um mantra na vida de Simone. Uma âncora de confiança que a sustentaria nos momentos mais difíceis que estavam por vir. Os anos passaram como folhas levadas pelo vento do sertão. Simone cresceu, desenvolveu seu talento musical com o violão que Dona Helena lhe dera, participou de todos os eventos da escola, ganhou concursos musicais locais. Mas como acontece com a vida no interior, chegou o momento em que as oportunidades se esgotaram em Uibaí. Dona Helena acompanhou de longe, mas sempre de perto no coração, quando a família de Simone tomou a difícil decisão de se mudar para Fortaleza, capital do Ceará, em busca de melhores oportunidades para a menina que sonhava em ser cantora. Foi uma despedida dolorosa, cheia de lágrimas e promessas, de que nunca se esqueceriam uma da outra. Professora Helena, Simone havia dito no último dia de aula, já uma adolescente de 15 anos, com uma voz ainda mais madura e poderosa. Eu prometo que vou fazer a senhora se orgulhar de mim. Minha filha, Dona Helena respondeu, abraçando-a forte. Eu já me orgulho de você todos os dias. E sempre vou me orgulhar, não importa o que aconteça. Nos anos que se seguiram, Dona Helena acompanhou pela televisão, pelo rádio, pelas revistas, a trajetória meteórica de sua ex-aluna. Primeiro, as notícias chegavam através de conhecidos, que tinham parentes em Fortaleza. Soube que a menina Simone está cantando em bares por lá, está se virando bem. Depois vieram informações mais concretas. Simone havia formado dupla com sua irmã Simaria. Estavam fazendo shows em casas noturnas, gravando suas primeiras músicas. Dona Helena guardava cada recorte de jornal, cada reportagem, como se fosse um álbum de uma filha querida. Quando as primeiras músicas de Simone e Simaria começaram a tocar nas rádios nacionais, Dona Helena quase não acreditou. Ela estava preparando o almoço numa manhã de domingo quando ouviu uma voz familiar saindo do rádio da cozinha. Parou tudo o que estava fazendo, subiu o volume, e ali estava ela. Simone, sua pequena Simone, cantando para o Brasil inteiro. As lágrimas vieram naturalmente. Lágrimas de alegria, de orgulho, de uma satisfação profunda que só uma professora que viu um sonho se realizar pode sentir. Ela chamou o marido, os filhos, os vizinhos. Venham ouvir! É a Simone, minha aluna! Ela conseguiu! Cada vez que via Simone na televisão, em programas de auditório, em entrevistas, Dona Helena sentia o peito inchar de orgulho. Aquela é minha aluna! Ela dizia para quem quisesse ouvir e para muitos que já estavam cansados de ouvir. Eu sempre soube que ela ia longe, sempre soube.
Mas os anos passaram e a vida seguiu seu curso em Uibaí. Dona Helena continuou dando aulas, formando novas gerações. Aposentou-se aos 65 anos, mas voltou como voluntária porque não conseguia ficar longe da escola. A educação era sua vida, sua paixão, sua forma de deixar uma marca no mundo. Ela acompanhava a carreira de Simone através da mídia, torcia por cada sucesso, sofria com cada dificuldade que a imprensa noticiava. Mas jamais imaginou que um dia sua ex-aluna voltaria não apenas à cidade, mas especificamente à escola, procurando por ela. Agora, aos 68 anos, vendo Simone ali na frente da escola José de Anchieta, Dona Helena sentiu como se os ponteiros do relógio tivessem feito uma volta completa, trazendo de volta o passado em forma de presente, transformando memórias queridas em realidade palpável. A porta da sala dos professores se abriu suavemente, trazendo Dona Helena de volta ao momento presente. Era Cláudia, a professora mais jovem da escola, com os olhos arregalados de surpresa e excitação. Dona Helena, ela disse, tentando controlar a voz, mas falhando miseravelmente. Tem uma pessoa lá fora perguntando pela senhora. Eu acho que é a Simone, a cantora. Simone! Dona Helena sentiu seu coração acelerar ainda mais. Ela se levantou da mesa onde havia passado tantas tardes corrigindo provas e planejando aulas. Ajeitou o cabelo instintivamente, respirou fundo como fazia sempre que precisava de coragem para enfrentar uma situação difícil e caminhou em direção à porta. No corredor da escola, ela podia ouvir um burburinho diferente, vozes sussurrando, passos apressados, a excitação típica de quando algo extraordinário está acontecendo numa comunidade pequena onde todo mundo se conhece. Ela desceu as escadas de madeira que rangiam sob seus pés. Escadas que haviam rangido da mesma forma por décadas. Atravessou o pátio onde Simone havia cantado pela primeira vez para uma plateia e se dirigiu ao portão principal da escola. Ali estava ela. Simone Mendes, agora uma mulher de 39 anos, bem vestida, elegante, com toda a sofisticação que o sucesso pode trazer, mas que ao ver Dona Helena, tirou completamente os óculos escuros e revelou os mesmos olhos grandes e expressivos de quando tinha 11 anos. Por um momento eterno, as duas mulheres se olharam em silêncio. A menina de 11 anos estava ali, agora uma mulher madura e bem-sucedida, mas com o mesmo brilho especial no olhar. A professora de meia-idade estava ali, agora uma senhora de cabelos grisalhos, mas com o mesmo carinho maternal que sempre tinha pelos seus alunos. Professora Helena? Simone chamou suavemente, sua voz carregada de emoção, mas ainda reconhecível como a mesma voz cristalina que havia encantado o Dia das Mães tantos anos atrás. Simone, minha filha. Dona Helena finalmente conseguiu falar. Sua voz, embargada de emoção, lágrimas já escorrendo livremente por seu rosto. Simone se aproximou do portão, o mesmo portão por onde havia entrado como aluna durante tantos anos, e, sem hesitar, abraçou sua antiga professora. Foi um abraço longo, apertado, carregado de anos de saudade, gratidão, amor e respeito mútuo. Eu precisava te ver, Simone disse entre lágrimas, sua voz abafada pelo ombro da professora. Precisava te agradecer. Agradecer o quê? Minha filha? Dona Helena perguntou, ainda sem conseguir acreditar completamente que sua ex-aluna estava ali, em seus braços, depois de tantos anos. Por ter acreditado em mim quando ninguém mais acreditava, Simone respondeu, se afastando, um pouco para olhar nos olhos da professora. A senhora lembra do violãozinho que me deu? Dona Helena sorriu através das lágrimas, uma mistura de alegria e nostalgia preenchendo seu peito. Lembro sim, meu amor. Como eu poderia esquecer? Eu ainda tenho ele, professora. Está na minha casa, em Fortaleza, guardado como uma relíquia sagrada. Foi com ele que aprendi meus primeiros acordes,
Foi com ele que compus minhas primeiras músicas com a Simaria. Foi ele que me acompanhou nos primeiros shows em barzinhos pequenos. A conversa foi interrompida por um barulho crescente no corredor da escola. As pequenas, sempre curiosas e com aquela capacidade inata de farejarem quando algo extraordinário está acontecendo, haviam descoberto que uma pessoa famosa estava na escola. A notícia se espalhara como fogo em palha seca, e logo uma pequena multidão de alunos, professores e funcionários se formou ao redor do portão. "Podem se aproximar", Simone disse, sorrindo para as pequenas com a mesma naturalidade que sempre teve para lidar com pessoas. "Vocês querem que eu cante alguma coisa?" Os olhinhos brilharam como estrelas no céu do sertão. Em poucos minutos, uma cena surreal se formava no pátio da Escola Municipal José de Anchieta. Simone Mendes, uma das cantoras mais famosas do Brasil, sentada no chão de terra batida, cercada por dezenas de jovens de uniformes escolares desbotados, cantando Louca, um de seus maiores sucessos, sem microfone, sem equipamento de som, apenas com sua voz poderosa ecoando pelos muros da escola. Dona Helena observava tudo com o coração transbordando de emoção. Ali estava sua ex-aluna, agora uma estrela nacional, sentada no mesmo chão onde brincava 28 anos atrás, cantando para uma nova geração de estudantes com a mesma paixão e simplicidade de sempre. Durante a apresentação improvisada, outras pessoas da comunidade começaram a chegar. A notícia havia se espalhado pela cidade pequena com a velocidade de um raio. A Simone, aquela cantora famosa que estudou aqui, voltou à escola. Logo havia uma pequena multidão no portão, todos querendo ver, cumprimentar, tirar uma foto com a celebridade que um dia foi uma menina simples daquela mesma comunidade. Simone, com a classe e simpatia que sempre a caracterizaram, atendeu a todos com paciência e carinho. Tirou fotos, deu autógrafos, conversou com cada pessoa que se aproximava. Mas seus olhos sempre voltavam para a Dona Helena, como se ela fosse o verdadeiro motivo de sua presença ali. Após a pequena apresentação e as fotos com os fãs improvisados, Simone pediu para conversar a sós com Dona Helena. Elas caminharam, juntas até a antiga sala de aula, onde tudo havia começado. A sala do 5º ano, que agora abrigava uma nova turma de estudantes curiosas e sonhadoras. "Pode entrar, professora", disse a professora atual da turma, Dona Marisa, uma mulher, jovem que conhecia a história de Simone através das lendas que circulavam pela escola. "Vou levar as pequenas para o pátio." Sozinhas na sala de aula, rodeadas pelas mesmas carteiras de madeira, o mesmo quadro negro, as mesmas janelas que emolduravam a paisagem do sertão, Simone e Dona Helena se sentaram como faziam tantos anos. Atrás, a professora em sua cadeira familiar, a ex-aluna numa carteira da primeira fileira. "Professora Helena", Simone começou, sua voz mais séria agora, carregada de uma maturidade que só os anos e as experiências da vida podem trazer. Quero que a senhora saiba que tudo o que conquistei, absolutamente tudo, devo a pessoas como a senhora. Quando eu era pequena, todo mundo à minha volta dizia que música não dava futuro, que eu devia parar de sonhar e focar nos estudos sérios, que tinha que aceitar minha condição e me contentar com uma vida simples." Dona Helena balançou a cabeça suavemente, suas mãos entrelaçadas sobre a mesa como faziam durante décadas de aulas. "Minha filha, o talento era seu. Eu apenas reconheci o que Deus te deu." "Mas é exatamente isso, professora", Simone insistiu, inclinando-se para a frente com a mesma intensidade que demonstrava quando era aluna. "Reconhecer, encorajar, acreditar. A senhora não imagina quantas pequenas desistem dos seus sonhos porque ninguém acredita nelas. A senhora foi a diferença na minha vida. A senhora foi quem me deu coragem para continuar sonhando quando todos me diziam para parar." Simone então se levantou e caminhou até a janela. A mesma janela pela qual olhava durante as aulas, sonhando com um futuro distante que parecia impossível para uma menina pobre do interior da Bahia.
Olhando para a paisagem familiar do sertão, ela começou a contar para a professora os detalhes de sua jornada que não haviam aparecido na mídia. Professora, quando a gente se mudou para Fortaleza, foi muito difícil no início. Papai conseguiu trabalho na construção civil. Mamãe fazia faxinas. E eu e Simaria tínhamos que estudar e ainda ajudar em casa. Mas eu levei o violão que a senhora me deu. E à noite, depois dos deveres de casa, eu ficava praticando no quintal pequeno da nossa casa alugada. Ela fez uma pausa, como se estivesse revivendo aqueles momentos de dificuldade e determinação. Houve momentos, professora, muitos momentos, em que eu quis desistir. Quando a gente começou a cantar em barzinhos pequenos e o público nem prestava atenção. Quando gravadoras fechavam as portas na nossa cara. Quando a gente não tinha dinheiro nem para o ônibus para ir aos testes. Quando as pessoas riam da gente. Duas meninas do interior sonhando em ser cantoras famosas. Lágrimas começaram a formar nos olhos de Simone, enquanto ela continuava sua narrativa. Mas sempre que eu pensava em desistir, sempre que o desânimo batia forte, eu lembrava das palavras da senhora. Você tem um dom que Deus te deu. Nunca deixe ninguém te convencer do contrário. Essas palavras se tornaram meu mantra, professora. Minha força nos momentos mais difíceis. Dona Helena sentia seu próprio coração apertando ao ouvir sobre as dificuldades que sua ex-aluna havia enfrentado. Ela nunca imaginara que suas palavras de encorajamento teriam tido um impacto tão profundo e duradouro. E quando a gente finalmente conseguiu o primeiro contrato com uma gravadora pequena, Simone continuou, voltando a se sentar. Quando gravamos nossa primeira música em estúdio, eu pensei, a professora Helena precisa saber disso. Mas a gente estava tão correndo atrás dos sonhos, tão focada em não perder as oportunidades, que o tempo passou voando. Minha filha, Dona Helena interrompeu suavemente. Você não precisava ter voltado aqui. Eu sempre soube que você ia conseguir. Sempre acompanhei sua carreira, sempre torci por você. Mas eu precisava voltar, sim, Simone exclamou com veemência. Precisava olhar nos olhos da senhora e dizer obrigada. Precisava trazer um projeto que venho, sonhando durante muito tempo. Um projeto que vai honrar o que a senhora fez por mim e por tantas outras pequenas. Os olhos de Dona Helena brilharam de curiosidade. Que projeto, minha filha? Simone respirou fundo, como se estivesse se preparando para compartilhar algo muito importante. Professora, quero criar um instituto de música aqui em Uibaí, um lugar onde jovens carentes possam ter acesso gratuito a aulas de canto, instrumentos musicais, composição, produção musical. Quero que outras estudantes tenham as oportunidades que eu não tive, mas com uma base sólida, com estrutura, com professores qualificados. Dona Helena ficou sem palavras por alguns momentos, processando a magnitude do que Simone estava propondo. E tem mais, Simone continuou, seus olhos brilhando com entusiasmo. Quero que a senhora seja a diretora pedagógica do instituto. Sei que está aposentada, mas quero que seja a senhora quem vai identificar os talentos, quem vai encorajar. As pequenas quem vai fazer por elas o que fez por mim. Minha filha. Dona Helena começou, sua voz embargada de emoção. Não precisa responder agora, Simone interrompeu gentilmente. Sei que é uma decisão importante, mas quero que saiba que isso é um sonho meu durante anos. Quero retribuir tudo o que recebi. Quero que jovens como eu, pobres, do interior, com sonhos grandes, tenham uma chance real de realizar esses sonhos. Naquele momento, a porta da sala se abriu e entrou a diretora atual da escola, Dona Márcia, acompanhada por algumas outras professoras e funcionários. Todos queriam conhecer a ex-aluna famosa, tirar fotos, ouvir suas histórias. Com licença, disse Dona Márcia, claramente emocionada. Não queremos interromper, mas toda a escola está ansiosa para conhecer nossa ex-aluna ilustre. Simone sorriu e se levantou. Claro, com prazer. Mas antes,
gostaria de fazer uma doação para a escola. Ela fez um sinal para um de seus seguranças, que trouxe uma caixa grande. Dentro havia instrumentos musicais, violões, flautas, teclados portáteis, pandeiros, triângulos, para que as pequenas possam começar a descobrir seus talentos, Simone explicou. E isso é só o começo. A emoção tomou conta de todos os presentes. Professoras choravam, funcionários aplaudiam, e Dona Helena sentia um orgulho imenso de sua ex-aluna, não apenas pelo sucesso profissional, mas principalmente pela generosidade e lembrança de suas origens. Nos dias seguintes, a visita de Simone à escola repercutiu muito além de Uibaí. Jornais de todo o país estamparam a história da cantora que voltou para agradecer sua professora. Redes sociais foram inundadas com fotos e vídeos da cantora na escola, e a hashtag #HingeMadProfessora, que acreditou se tornou trending topic nacional. Mas o mais importante aconteceu dentro da própria escola e da comunidade. Jovens que nunca haviam se interessado por música começaram a experimentar os instrumentos doados. Pais que antes viam atividades artísticas como perda de tempo começaram a repensar suas opiniões. Professores da região toda começaram a refletir sobre a importância de reconhecer e nutrir os diferentes talentos de seus estudantes. Dona Helena, energizada pela proposta de Simone e pelo impacto positivo que a visita havia gerado, passou as próximas semanas estudando a viabilidade do Instituto de Música. Conversou com autoridades locais, pesquisou sobre projetos similares e gradualmente se convenceu de que era não apenas possível, mas necessário. 3 semanas após a primeira visita, Simone retornou ao Uibaí, desta vez acompanhada de uma equipe de arquitetos, educadores musicais e administradores. Eles passaram 2 dias na cidade, visitando possíveis locais para o Instituto, conversando com a comunidade, definindo os primeiros passos do projeto. Professora Helena, disse Simone numa manhã ensolarada, enquanto visitavam um terreno amplo nos arredores da cidade que poderia abrigar o futuro instituto. A senhora decidiu sobre minha proposta? Dona Helena olhou ao redor, vendo em sua mente pequenas correndo pelo espaço, salas de aula com instrumentos musicais, pequenos auditórios onde novos talentos poderiam se apresentar. Sentiu uma energia renovada, uma sensação de propósito, que não sentia durante anos. Aceito, minha filha, ela respondeu sorrindo. Aceito de coração aberto. Aos 68 anos, vou começar uma nova aventura. Simone gritou de alegria e abraçou a professora, ambas rindo e chorando ao mesmo tempo. Os outros membros da equipe aplaudiram, e ali, naquele terreno vazio sob o sol do sertão baiano, nascia oficialmente o Instituto de Música Professora Helena. Os meses seguintes foram de trabalho intenso. Simone usou sua influência e recursos para acelerar todos os processos burocráticos. Artistas amigos fizeram shows beneficentes para arrecadar fundos. Empresários se juntaram ao projeto como patrocinadores. A construção do Instituto se tornou um evento comunitário, com voluntários de toda a região participando. Dona Helena, por sua vez, mergulhou de cabeça no planejamento pedagógico. Estudou metodologias modernas de ensino musical, participou de cursos online, visitou outros projetos similares. Aos 68 anos, estava aprendendo coisas novas todos os dias, sentindo-se mais viva e útil do que nunca. Durante esse período, a relação entre Simone e Dona Helena se aprofundou ainda mais. A ex-aluna visitava Uibaí pelo menos uma vez por mês, sempre fazendo questão de passar longas horas conversando com sua antiga professora. Elas falavam sobre educação, música, vida, sonhos. Dona Helena se tornou uma conselheira para Simone, alguém com quem ela podia ser completamente genuína, longe dos holofotes e pressões da fama. Professora, disse Simone numa dessas visitas, a senhora sabe que mudou não só a minha vida, mas a vida da minha família inteira. Hoje, meus pais têm uma casa própria. Meus irmãos puderam estudar.
Minha filha nasceu numa realidade completamente diferente da que eu vivi. Tudo começou com a senhora acreditando em mim. Minha filha, Dona Helena respondeu, o que me deixa mais orgulhosa não é o seu sucesso financeiro ou sua fama. É ver a pessoa maravilhosa que você se tornou, ver como você usa sua posição para ajudar outras pessoas. Isso é o verdadeiro sucesso. 6 meses após a primeira visita de Simone, o Instituto de Música Professora Helena foi inaugurado com uma grande festa que reuniu toda a comunidade de Uibaí e região. O evento contou com apresentações de vários artistas famosos amigos de Simone, mas o momento mais emocionante foi quando ela e Dona Helena subiram juntas ao palco. Meus queridos, Simone começou, olhando para a multidão que lotava o novo auditório do Instituto. Durante 7 meses eu estava em São Paulo, no auge da minha carreira, mas sentindo que algo estava faltando na minha vida. Até que um dia bate uma saudade imensa da minha terra, da minha escola, da professora, que mudou minha vida. Ela fez uma pausa, procurando Dona Helena ao seu lado. Esta mulher, continuou, colocando o braço ao redor dos ombros da professora, me ensinou que sonhos não têm classe social, não têm geografia, não têm limitações além daquelas que nós mesmos criamos. Ela me ensinou que o papel de um educador vai muito além de ensinar matérias. É descobrir e nutrir o potencial único de cada estudante. A plateia aplaudiu calorosamente, muitos com lágrimas nos olhos. E hoje, Simone prosseguiu, com a inauguração deste instituto, nós começamos uma nova história. Uma história onde jovens como eu, pobres, do interior, com sonhos grandes, terão todas as oportunidades para desenvolvê-los. Mas, principalmente, terão educadores como a professora Helena, que acreditarão nelas. Dona Helena pegou o microfone, suas mãos tremendo ligeiramente de emoção. Meus queridos filhos, ela começou, olhando para as dezenas de pequenas. Na plateia que seriam as primeiras alunas do Instituto, hoje é o dia mais feliz da minha vida como educadora. Não porque estou sendo homenageada, mas porque vejo um sonho se tornando realidade. Ela fez uma pausa, organizando os pensamentos. Durante mais de 40 anos como professora, aprendi que nossa função não é apenas ensinar o que está nos livros. Nossa função é enxergar em cada estudante um potencial único, um sonho especial, uma forma diferente de contribuir com o mundo. Algumas pequenas vão se destacar na matemática, outras na literatura, outras nas artes. Nosso papel é nutrir todos esses talentos. A emoção crescia em sua voz. Simone era uma dessas jovens especiais. Mas posso garantir que cada um de vocês, cada estudante aqui presente, também é especial à sua maneira. E é nossa responsabilidade, de todos nós adultos, descobrir e apoiar essa especialidade. O primeiro ano de funcionamento do Instituto de Música Professora Helena superou todas as expectativas. Mais de 200 jovens e adolescentes se inscreveram nas atividades, vindas não apenas de Uibaí, mas de cidades vizinhas. As aulas incluíam desde iniciação musical para os pequenos até workshops avançados de composição e produção musical. Para jovens mais experientes, Dona Helena, como diretora pedagógica, desenvolvia um trabalho meticuloso de identificação e desenvolvimento de talentos. Ela não se limitava apenas aos aspectos técnicos da música, mas trabalhava também o desenvolvimento pessoal, a autoestima, a capacidade de expressão dos estudantes. Entre os primeiros alunos, alguns talentos excepcionais começaram a emergir. João, um menino de 12 anos, filho de agricultores, revelou-se um compositor nato, criando melodias complexas e emocionantes. Maria, uma jovem de 15 anos muito tímida, descobriu na música uma forma de superar sua introversão e ganhar confiança. Pedro, um garoto considerado problemático na escola regular, encontrou na percussão uma forma de canalizar sua energia de maneira positiva. Professora Helena, disse João numa aula de composição,
Como a senhora sempre sabe quando uma estudante tem talento especial? Dona Helena sorriu, lembrando-se de como havia feito a mesma pergunta sobre Simone anos atrás. Meu filho, não é que eu tenha um dom especial para reconhecer talentos. É que eu aprendi a olhar além do óbvio. Talento não é apenas técnica, não é apenas capacidade. Talento é paixão, é dedicação, é aquela centelha nos olhos quando alguém faz algo que ama. Durante esse primeiro ano, Simone visitou o Instituto regularmente, sempre trazendo outros artistas para workshops especiais, equipamentos novos, oportunidades para os estudantes mais avançados. Mas suas visitas favoritas eram aquelas mais simples, quando ela sentava informalmente com os jovens, contava histórias de sua carreira, ouvia as composições deles, oferecia conselhos. Tia Simone, perguntou Maria numa dessas visitas informais. A senhora teve medo quando decidiu ser cantora? Muito medo, Maria. Simone respondeu honestamente. Medo de não conseguir, medo de decepcionar minha família, medo de passar necessidade. Mas sabe o que me deu coragem? Foi lembrar das palavras da professora Helena, que eu tinha um dom que Deus me deu. E quando você sabe que tem um dom, você tem também a responsabilidade de desenvolvê-lo. No final do primeiro ano, o Instituto organizou um grande recital onde todos os estudantes se apresentaram. O auditório estava lotado com familiares, moradores da cidade, autoridades locais e até mesmo representantes de gravadoras que haviam ouvido falar do projeto. As apresentações foram variadas, desde pequenas cantando canções simples até jovens interpretando composições próprias complexas. Cada apresentação era recebida com aplausos calorosos, mas o momento mais emocionante veio no final. Dona Helena subiu ao palco, acompanhada por Simone e pelos 3 estudantes que haviam se destacado mais durante o ano: João, Maria e Pedro. Meus queridos, Dona Helena começou. Durante um ano, quando este instituto era apenas um sonho, eu me perguntava se realmente poderíamos fazer a diferença na vida dessas pequenas. Hoje, vendo o crescimento de cada um de nossos estudantes, tenho a certeza de que sim. Ela gesticulou em direção aos 3 jovens ao seu lado. João aqui compôs uma música linda sobre sua terra natal. Maria superou sua timidez e hoje canta, com uma confiança que emociona. Pedro descobriu que sua energia pode ser canalizada para criar ritmos incríveis. Cada um deles cresceu não apenas como músico, mas como pessoa. Simone pegou o microfone. E para mostrar como estamos orgulhosos deles, quero fazer um anúncio especial. Minhas gravadoras parceiras ofereceram bolsas de estudo integrais para estes 3 jovens estudarem música em conservatórios de Fortaleza e Salvador. Se eles quiserem, é claro. A reação foi explosiva. A plateia se levantou em aplausos. Os 3 jovens não conseguiam acreditar. Suas famílias choravam de emoção. Mas o mais importante era ver nos olhos deles a mesma centelha que Dona Helena havia visto nos olhos de Simone tantos anos atrás. Depois do recital, numa festa informal, no pátio do instituto, Simone e Dona Helena se sentaram sob uma árvore, observando pequenas e jovens celebrando, suas famílias conversando animadamente, a comunidade inteira unida em torno da música. Professora, disse Simone, a senhora sabe qual é a coisa mais incrível em tudo isso? O que, minha filha? É que não estamos apenas formando músicos, estamos mostrando para essas pequenas que elas podem sonhar grande, que podem acreditar em si mesmas, que podem fazer a diferença no mundo. Exatamente como a senhora fez comigo. Dona Helena sorriu, observando uma menina de 8 anos tocando violão com um grupo de colegas. Sabe, Simone, eu sempre disse que educar é plantar sementes. Às vezes demora anos para ver a árvore crescer. Mas quando vemos, entendemos que valeu cada momento de cuidado. E agora estamos plantando uma floresta inteira, Simone complementou.
2 anos após a inauguração do Instituto, os resultados eram ainda mais impressionantes. Vários ex-alunos haviam conseguido bolsas em conservatórios e universidades. O projeto havia se expandido para incluir também oficinas de instrumentos tradicionais nordestinos, aulas de história da música brasileira e até mesmo um programa de empreendedorismo musical para jovens interessados no lado empresarial da música. Mas talvez o impacto mais significativo fosse o que não aparecia nas estatísticas. Jovens mais confiantes, famílias mais unidas em torno dos sonhos dos filhos, uma comunidade inteira que havia redescoberto o valor da educação e das artes. Dona Helena, agora com 70 anos, continuava trabalhando no instituto com a energia de alguém muito mais jovem. Ela havia se tornado uma referência nacional em educação musical inclusiva, sendo convidada para palestras em universidades e congressos pedagógicos. Professora Helena, perguntou um jornalista durante uma entrevista para uma revista de educação. Qual o segredo para identificar e desenvolver talentos em pequenas carentes? Não existe segredo, ela respondeu com simplicidade. Existe olhar com amor, escutar com atenção e acreditar que cada estudante tem algo especial para oferecer ao mundo. Meu papel é apenas ajudar a descobrir o que é esse algo especial. Durante essa entrevista, o jornalista perguntou também sobre Simone. A senhora tinha certeza de que ela se tornaria uma estrela? Dona Helena pensou por um momento antes de responder. Eu tinha certeza de que ela tinha um talento excepcional. Se ela se tornaria famosa ou não, isso dependeria de muitos fatores além do talento. Oportunidades, sorte, perseverança. Mas eu sabia que, de uma forma ou de outra, ela usaria seu dom para tocar a vida das pessoas. E foi exatamente isso que aconteceu. Naquele mesmo mês, Simone anunciou que gravaria um álbum especial, com canções compostas pelos estudantes do Instituto de Música Professora Helena. Seria um projeto diferente em sua carreira, voltado para valorizar novos talentos e mostrar a qualidade da música que estava nascendo no interior da Bahia. Quero que o Brasil inteiro conheça a qualidade dos nossos meninos e meninas, ela disse durante o anúncio. Quero mostrar que talento não tem CEP, não tem classe social. E quero que esses jovens compositores tenham a oportunidade que eu tive, de mostrar sua arte para o mundo. A gravação do álbum aconteceu no próprio instituto, com equipamentos profissionais montados especialmente para o projeto. Foi uma semana mágica, com Simone trabalhando lado a lado com os jovens compositores, arranjadores profissionais ajudando a dar forma às melodias, técnicos de som impressionados com a qualidade das composições. Dona Helena acompanhou todo o processo, observando com orgulho maternal seus estudantes trabalhando profissionalmente, vendo sonhos se tornando realidade diante de seus olhos. Professora, disse João, agora com 14 anos e já estudando em Salvador com a bolsa que havia ganhado. A senhora acha que estou pronto para isso? Para ter uma música gravada pela Simone? Meu filho, Dona Helena respondeu, colocando a mão no ombro do jovem. Você nasceu pronto. Apenas precisava de oportunidade para mostrar. E agora você tem essa oportunidade. O álbum Sementes do Sertão foi lançado 6 meses depois, com grande repercussão nacional. Todas as faixas eram composições dos estudantes do Instituto, interpretadas por Simone com arranjos que respeitavam tanto a simplicidade original quanto a sofisticação necessária para atingir o grande público. Música que abria o álbum, Professora do Coração, composta por Maria, agora com 17 anos, se tornou um fenômeno nas redes sociais. A letra falava sobre educadores que marcam vidas, sobre a importância de acreditar nos sonhos, sobre gratidão e esperança. O videoclipe foi gravado no próprio instituto, mostrando a rotina das aulas, as apresentações dos estudantes e culminando com uma emocionante apresentação conjunta de Simone, Dona Helena e todos os jovens. A repercussão foi imediata e avassaladora. A música chegou ao topo das paradas, o instituto recebeu visitas de educadores de todo o Brasil
e o modelo pedagógico desenvolvido por Dona Helena começou a ser replicado em outras regiões do país. Nunca imaginei, disse Dona Helena, numa entrevista para um programa de televisão nacional, que aos 70 anos eu estaria vivendo a fase mais rica e gratificante da minha carreira como educadora. 3 anos após a inauguração do Instituto, Simone teve uma ideia ainda mais ambiciosa: criar uma rede nacional de institutos similares, todos seguindo a metodologia desenvolvida por Dona Helena. O projeto Sementes Brasil previa a abertura de 50 unidades em 5 anos, sempre em cidades pequenas e regiões carentes, sempre com foco na educação musical inclusiva e no desenvolvimento integral das pequenas. Professora Helena, disse Simone durante uma reunião de planejamento do projeto, quero que a senhora seja a coordenadora pedagógica nacional. Quero que sua metodologia chegue a milhares de estudantes em todo o país. Dona Helena, agora uma senhora de 71 anos, mas com uma energia que impressionava todos ao redor, aceitou o desafio. Minha filha, se Deus me deu saúde e disposição até esta idade, é porque ainda tenho trabalho a fazer. Vamos plantar essas sementes por todo o Brasil. O projeto Sementes Brasil se tornou uma das maiores iniciativas de educação musical do país. Em 2 anos, 20 institutos já estavam funcionando, atendendo mais de 3.000 jovens e adolescentes. Dona Helena viajava pelo país, treinando educadores, acompanhando a implementação da metodologia, sempre acompanhada por uma equipe de especialistas formada por ex-alunos do Instituto original. João, o menino compositor, agora com 16 anos, e estudando produção musical em Salvador, se tornou um dos assistentes de Dona Helena no projeto nacional. Professora, ele disse durante uma viagem para a inauguração de um novo instituto no Piauí. A senhora já parou para pensar quantas vidas nós estamos mudando? Meu filho, Dona Helena respondeu, olhando pela janela do avião para as terras áridas do sertão que se estendiam lá embaixo. Eu penso nisso todos os dias. E sabe o que me deixa mais feliz? É saber que cada estudante que nós ajudamos, hoje pode ser o educador, o artista, o líder que vai ajudar outras pequenas amanhã. É um ciclo infinito de amor e educação. Em 2024, 5 anos após a primeira visita de Simone à escola, em Uibaí, o projeto Sementes Brasil havia se tornado uma referência internacional em educação musical inclusiva. Delegações de outros países visitavam os institutos para entender a metodologia. Universidades europeias e americanas firmavam convênios para intercâmbio de experiências. E a ONU reconheceu o projeto como uma iniciativa modelo para desenvolvimento social através da educação. Mas para Dona Helena, agora com 73 anos e oficialmente aposentada, mas na prática mais ativa do que nunca, as estatísticas e reconhecimentos importavam menos do que as histórias individuais de transformação que presenciava todos os dias. Como a de Carlos, um jovem de 18 anos do Instituto de Uibaí, que havia acabado de ser aceito no Conservatório de Música de São Paulo, com bolsa integral. Ou a de Ana, uma menina inicialmente muito agressiva que encontrou na música uma forma de canalizar suas emoções e hoje ajuda outras pequenas como voluntária. Ou a de Miguel, um garoto com síndrome de Down que descobriu na percussão não apenas um talento especial, mas também uma forma de integração e autoestima. Cada história dessas vale toda uma vida de trabalho. Dona Helena costumava dizer. Numa tarde de dezembro de 2024, exatamente 5 anos após aquela primeira visita inesquecível, Simone e Dona Helena se encontraram novamente na sala de aula onde tudo havia começado. A Escola Municipal José de Anchieta agora abrigava também uma extensão do Instituto, e a antiga sala do 5º ano havia sido transformada numa pequena sala de música. Professora, disse Simone, sentando-se na mesma carteira da primeira. Fileira onde se sentara como aluna.
Às vezes eu ainda não acredito em tudo o que aconteceu nestes 5 anos. Dona Helena, sentada em sua mesa familiar, sorriu olhando para as fotos na parede que documentavam a jornada, a primeira visita de Simone, a inauguração do instituto, as formaturas dos primeiros estudantes, as inaugurações dos institutos pelo Brasil, as apresentações nacionais e internacionais. Sabe o que eu aprendi nestes 5 anos, minha filha? Que quando plantamos uma semente de amor e educação na vida de uma estudante, nunca sabemos o tamanho da árvore que vai crescer. E que árvore cresceu da semente que a senhora plantou em mim? Simone respondeu emocionada. Não, minha... Querida, Dona Helena corrigiu suavemente. A árvore sempre esteve dentro de você. Eu apenas ajudei a regar. Naquele momento, entraram na sala alguns dos primeiros estudantes do instituto. João, agora um jovem produtor musical promissor. Maria, estudando canto lírico em São Paulo. Pedro, que havia se tornado professor de percussão e trabalhava no próprio instituto. Professora Helena, disse Maria, viemos convidar a senhora e a tia Simone para a nossa apresentação especial de hoje à noite. É uma homenagem aos 5 anos do instituto. E também, acrescentou João, para mostrar que a semente que vocês plantaram está germinando em muitas outras sementes. A apresentação daquela noite foi mágica. O auditório do instituto estava lotado não apenas com a comunidade local, mas com educadores, autoridades e representantes dos 50 institutos que agora formavam a Rede Sementes Brasil. No palco, 3 gerações se encontravam. Dona Helena, a educadora que havia dedicado sua vida a nutrir talentos. Simone, a ex-aluna que transformou gratidão em ação. E dezenas de jovens que representavam o futuro, a continuidade desse ciclo de amor e educação. A música que encerrou a apresentação foi Semente de Amor, uma composição coletiva criada por estudantes de todos os institutos da rede. A letra falava sobre educadores que plantam esperança, sobre sonhos que se realizam quando encontram terreno fértil, sobre o poder transformador da educação e da música. Quando as últimas notas da música ecoaram pelo auditório, seguiu-se um silêncio, profundo, carregado de emoção. Então, como uma onda poderosa, os aplausos explodiram. Pessoas se levantaram. Lágrimas corriam livremente por rostos de todas as idades e ali, naquele momento mágico, todos entenderam que haviam presenciado algo muito maior do que uma simples apresentação musical. Dona Helena, no centro do palco, cercada por seus estudantes e ex-alunos, sentia seu coração transbordando de uma alegria que jamais imaginara ser possível. Aos 73 anos, via diante de si não apenas o resultado de 5 anos de trabalho intenso, mas a materialização de uma filosofia de vida. A crença inabalável no potencial humano e no poder transformador da educação. Simone se aproximou da professora, pegou o microfone e se dirigiu à plateia. Meus queridos amigos, hoje completamos 5 anos de uma jornada que começou quando uma menina de 11 anos pediu ajuda para realizar um sonho impossível. Hoje, essa menina quer fazer um novo pedido. Ela fez uma pausa, olhando para Dona Helena com os mesmos olhos brilhantes de quando tinha 11 anos. Quero pedir que cada um de vocês, que é educador, pai, mãe, tio, avô, qualquer pessoa que convive com pequenas, seja uma professora Helena para alguém. Acredite nos sonhos de uma estudante, enxergue o potencial onde outros veem limitações. Plante sementes de esperança em corações jovens. A plateia aplaudiu calorosamente, mas Simone ainda não havia terminado. E para nossa querida professora Helena, quero fazer um anúncio especial. A Rede Sementes Brasil, em parceria com o Ministério da Educação, está lançando oficialmente a metodologia Helena Ferreira como política pública para a educação musical em escolas de todo o país. Sua forma de ensinar
de enxergar talentos, de nutrir sonhos, vai chegar a milhões de jovens brasileiros. Dona Helena ficou sem palavras. Nunca imaginara que sua abordagem simples e intuitiva de educação pudesse ter um impacto tão amplo. Lágrimas de gratidão e realização escorreram por seu rosto, enquanto a plateia se levantava em uma ovação que durou vários minutos. Mais tarde naquela noite, depois que os convidados partiram e o instituto voltou ao silêncio, Simone e Dona Helena caminharam juntas pelo espaço que havia se tornado o coração de suas vidas. Pararam diante de um mural especial na entrada principal, onde estavam expostas fotos de todos os estudantes que haviam passado pelo instituto ao longo dos 5 anos. "Professora", disse Simone, contemplando as centenas de rostos sorridentes no mural. "A senhora já parou para contar quantas vidas nós tocamos?" Dona Helena olhou para as fotos, cada uma representando uma história única, um sonho alimentado, um potencial descoberto. "Não é o número que importa, minha filha. É saber que cada uma dessas pequenas aprendeu a acreditar em si mesma. Esse é o verdadeiro sucesso." Elas chegaram até a última seção do mural, onde estava uma foto especial. Simone, aos 11 anos, cantando no Dia das Mães na Escola Municipal José de Anchieta. Ao lado, uma placa dourada com os dizeres: "Tudo começou aqui. Tudo começa quando alguém acredita." "Sabe o que mais me emociona nesta nossa jornada?" Simone perguntou, tocando suavemente a moldura da foto. "É perceber que cada final é, na verdade, um novo começo. Cada estudante que sai daqui leva consigo não apenas conhecimento musical, mas principalmente a certeza de que pode realizar qualquer sonho." "Exatamente", concordou Dona Helena. "E muitas delas se tornarão educadoras, artistas, líderes, que vão inspirar outras pequenas. É um ciclo infinito de esperança." Naquele momento, como se o destino quisesse confirmar essas palavras, elas ouviram o som de um violão vindo de uma das salas de ensaio. Era Pedro, o ex-aluno que agora trabalhava como professor no instituto, ensaiando com um grupo de jovens mais novas uma música para a apresentação do próximo mês. Simone e Dona Helena se aproximaram da janela e observaram a cena. Pedro, agora, um jovem de 18 anos, confiante e talentoso, orientava pacientemente 5 pequenas entre 8 e 10 anos. Sua voz era suave, mas firme. Seus gestos demonstravam o mesmo carinho e dedicação que ele havia recebido quando era aluno. "Viu só?" sussurrou Dona Helena. O Pedro aprendeu não apenas a tocar música, mas também a ensinar, a inspirar, a acreditar nas pequenas. Ele se tornou o que recebeu. "É o mais belo presente que podemos dar a uma estudante", Simone respondeu, também sussurrando. "Não apenas conhecimento, mas a capacidade de transmitir esse conhecimento com amor." Enquanto observavam Pedro trabalhando com suas pequenas alunas, Dona Helena se lembrou de uma frase que havia lido anos atrás. "Um professor afeta a eternidade. Ele nunca sabe onde sua influência termina." Agora, aos 73 anos, ela finalmente compreendia o verdadeiro significado dessas palavras. No mês seguinte, Dona Helena recebeu um convite inesperado. A Universidade Federal da Bahia queria oferecer-lhe o título de doutora honoris causa, em reconhecimento à sua contribuição para a educação musical no Brasil. A cerimônia seria realizada em Salvador, com a presença de autoridades educacionais de todo o país. "Professora", disse Simone quando soube da notícia, "a senhora merece esse reconhecimento e muito mais. Aceite, por favor. É importante que outras pessoas conheçam seu trabalho." Dona Helena hesitou. Nunca havia se considerado uma acadêmica ou uma teórica da educação. Era apenas uma professora apaixonada pelo que fazia. Mas Simone insistiu. "Aceite pela simbologia, professora. Aceite por todas as pequenas que ainda precisam encontrar seus educadores especiais." A cerimônia de outorga do título foi emocionante.
O auditório da universidade estava lotado com educadores, estudantes, autoridades e, é claro, dezenas de ex-alunos do instituto que fizeram questão de estar presentes. Quando Dona Helena subiu ao palco para receber o título, vestindo a beca acadêmica que contrastava com sua simplicidade habitual, a ovação foi ensurdecedora. Em seu discurso de agradecimento, ela falou sobre a essência da educação. Meus queridos amigos, recebo este título não como reconhecimento pessoal, mas como homenagem a todos os educadores que, em suas salas de aula simples, fazem o trabalho mais importante do mundo: plantar sementes de esperança no coração das pequenas. Ela fez uma pausa, procurando Simone na plateia. Durante alguns anos, uma ex-aluna minha me procurou para agradecer por ter acreditado nela. Mas a verdade é que ela que me deu o maior presente: a oportunidade de ver que nosso trabalho como educadores vai muito além do que imaginamos. Quando acreditamos em uma estudante, não estamos apenas mudando a vida dela, estamos mudando o mundo. Após a cerimônia, durante um jantar oferecido pela universidade, vários educadores se aproximaram de Dona Helena para conhecer melhor sua metodologia. Uma professora jovem, recém-formada, perguntou: Professora Helena, qual o segredo para identificar o potencial especial de uma estudante? Não existe segredo, minha querida, Dona Helena respondeu com um sorriso. Existe olhar com amor. Quando olhamos uma jovem com amor verdadeiro, vemos além do comportamento, além das dificuldades, além das limitações aparentes. Vemos possibilidades infinitas. Mas e quando a estudante vem de uma família difícil, de um ambiente problemático? Perguntou outro educador. Aí é que nossa missão se torna ainda mais importante, Dona Helena explicou. Às vezes, somos a única pessoa na vida daquela criança que acredita no potencial dela. Podemos ser a diferença entre uma vida de limitações e uma vida de realizações. 6 meses após receber o título de doutora honoris causa, Dona Helena foi convidada para uma missão ainda mais especial. O governo brasileiro, em parceria com a Unesco, estava criando um programa internacional para exportar a metodologia brasileira de educação musical inclusiva para países em desenvolvimento na África e América Latina. Professora Helena, disse o representante do Ministério da Educação durante uma reunião em Brasília, queremos que a senhora coordene este programa. Sua metodologia pode transformar a educação musical em dezenas de países. Aos 74 anos, Dona Helena se viu diante de uma decisão difícil. Aceitar significaria viajar pelo mundo, trabalhar com culturas diferentes, adaptar sua metodologia a realidades distintas. Era um desafio imenso para alguém de sua idade. Mas quando conversou com Simone sobre a proposta, a resposta veio naturalmente. Professora, se há pequenas no mundo que podem se beneficiar do seu trabalho, como podemos negar essa oportunidade a elas? Tem razão, minha filha, Dona Helena concordou. Se Deus me deu saúde e experiência, é para usar em benefício das jovens. Vamos levar nossas sementes para outros continentes. O programa Sementes do Mundo foi lançado no ano seguinte, com projetos piloto em 5 países: Moçambique, Angola, Peru, Colômbia e Guatemala. Dona Helena, acompanhada por uma equipe de ex-alunos do Instituto, que agora eram educadores formados, passou os 2 anos seguintes viajando por esses países, adaptando a metodologia às realidades locais, treinando educadores nativos, plantando sementes de esperança em novas terras. A experiência foi transformadora, não apenas para as pequenas atendidas pelo programa, mas também para a própria Dona Helena. Ela descobriu que a música é realmente uma linguagem universal, que o potencial humano não conhece fronteiras geográficas ou culturais, e que o amor pela educação se manifesta da mesma forma em qualquer lugar do mundo. Em Maputo, Moçambique, ela conheceu a Mina, uma menina de 12 anos que havia perdido os pais na Guerra Civil e vivia num orfanato.
Quando Amina cantou pela primeira vez numa aula do programa, sua voz cristalina emocionou toda a sala. Dona Helena viu nos olhos da menina o mesmo brilho que havia visto nos olhos de Simone décadas atrás. "Esta menina tem um dom extraordinário", disse para a equipe local. "Precisamos cuidar dela com carinho especial." Em Lima, Peru, trabalhou com jovens indígenas que cantavam em Quechua, descobrindo a riqueza musical de uma cultura milenar e ajudando-as a orgulharem-se de suas raízes enquanto aprendiam novas formas de expressão. Na Guatemala, encontrou adolescentes que usavam a música como forma de resistência pacífica, canalizando através das canções suas esperanças por um futuro melhor para seu país. Cada experiência enriquecia não apenas o programa, mas também a própria filosofia educacional de Dona Helena. Ela percebeu que sua metodologia não era apenas sobre música, mas sobre dignidade humana, sobre valorizar a cultura de cada estudante, sobre acreditar que todos têm algo especial para oferecer ao mundo. 2 anos depois, quando o relatório final do programa Sementes do Mundo foi apresentado na Unesco, os resultados superaram todas as expectativas. Mais de 5.000 pequenas em 5 países haviam sido atendidas, centenas de educadores locais haviam sido treinados e o programa estava sendo expandido para outros países. "Professora Helena", disse o diretor-geral da Unesco durante a apresentação, em Paris, "a senhora demonstrou que a educação de qualidade não é privilégio de países ricos. Com amor, dedicação e metodologia adequada, podemos transformar vidas em qualquer lugar do mundo." Aos 76 anos, Dona Helena estava de volta ao Brasil, mas sua vida havia ganhado uma dimensão internacional. Ela continuava trabalhando no Instituto, original em Uibaí, agora como consultora especial, enquanto coordenava a expansão mundial do programa. Simone, por sua vez, havia se tornado uma das principais embaixadoras internacionais da educação musical brasileira. Seus shows pelo mundo sempre incluíam apresentações de jovens talentos descobertos pelos institutos Sementes, e ela usava cada entrevista internacional para falar sobre a importância de investir na educação das pequenas. "Vocês sabem", ela dizia numa entrevista para uma rede de televisão americana, "o que me deixa mais orgulhosa não é o número de discos vendidos ou prêmios recebidos. É saber que nossa metodologia educacional está formando uma nova geração de jovens que acreditam em si mesmos e querem fazer a diferença no mundo." Numa tarde de dezembro de 2027, 10 anos após aquela primeira visita inesquecível à escola municipal José de Anchieta, Simone e Dona Helena se encontraram novamente na sala de aula onde tudo havia começado. Mas desta vez não estavam sozinhas. Com elas estava Amina, a jovem moçambicana que havia se tornado uma das vozes mais promissoras da música africana contemporânea e agora estudava no Instituto de Uibaí através de um programa de intercâmbio. "Professora Helena", disse Amina em português, ainda carregado do sotaque africano, "queria agradecer por ter acreditado em mim, assim como acreditou na tia Simone." Dona Helena sorriu, vendo na jovem africana a confirmação de que o amor pela educação realmente não conhece fronteiras. "Minha querida Amina, o talento era seu. Eu apenas ajudei a regar a semente. E agora", acrescentou Simone, "a Amina está ajudando a plantar novas sementes em Moçambique. O ciclo continua." Naquele momento, Dona Helena compreendeu que havia chegado ao ápice de sua realização como educadora. Não apenas havia transformado a vida de uma aluna, não apenas havia criado um instituto, não apenas havia desenvolvido uma metodologia reconhecida mundialmente. Ela havia criado um movimento global de educação amorosa, um legado que se multiplicaria infinitamente através de cada estudante tocada por esse trabalho. Sabem o que aprendi nestes 10 anos de jornada? Ela disse para as duas jovens que representavam continentes diferentes, mas eram unidas pela música e pela educação. Aprendi que quando plantamos amor no coração de uma estudante, não sabemos quantas gerações serão beneficiadas,
por essa semente. À noite, na festa de comemoração dos 10 anos do Instituto, o auditório estava lotado não apenas com a comunidade local, mas com representantes dos 200 institutos que agora formavam a rede mundial Sementes. No palco, uma apresentação especial reunia jovens de 15 países diferentes, todos cantando juntos uma canção composta coletivamente que se tornara o hino do movimento, Sementes de Esperança. Quando a música terminou, Dona Helena foi chamada ao palco para um reconhecimento especial. Simone pegou o microfone e se dirigiu à plateia internacional. Meus queridos amigos de todos os continentes aqui representados, durante 10 anos uma professora aposentada de uma pequena cidade do interior da Bahia aceitou um desafio: ajudar uma ex-aluna a retribuir o amor que havia recebido. Hoje, essa professora é responsável por uma revolução educacional que já transformou a vida de mais de 50 mil pequenas em 25 países. A plateia explodiu em aplausos, mas Simone continuou. Professora Helena, a senhora não apenas mudou minha vida. A senhora mudou a forma como o mundo enxerga a educação musical, a forma como valorizamos o potencial de cada estudante, a forma como acreditamos que um professor pode, literalmente, mudar o mundo. Dona Helena, agora com 77 anos, mas com os olhos brilhando como os de uma jovem sonhadora, pegou o microfone. Sua voz, ainda firme e emocionada, ecoou pelo auditório. Meus queridos filhos de todos os países, hoje entendo que a vida me preparou durante 40 anos de magistério para este momento. Cada estudante que passou por minhas mãos, cada dificuldade que enfrentei, cada alegria que vivi como educadora, tudo isso foi preparação para esta missão maior. Ela fez uma pausa, olhando para os rostos de todas as idades e nacionalidades na plateia. Quero deixar uma mensagem para todos os educadores aqui presentes e para aqueles que nos assistem pelo mundo. Nunca duvidem do poder de suas palavras, de seu carinho, de sua crença no potencial de uma estudante. Vocês podem não ver os resultados imediatamente, podem levar anos, décadas, mas saibam que cada semente de amor que plantam pode se transformar numa floresta de realizações. O que se seguiu foi uma ovação de pé que durou mais de 10 minutos. Lágrimas corriam livremente por rostos de todas as nacionalidades, unidos pela compreensão de que haviam presenciado algo histórico. O reconhecimento de uma vida dedicada inteiramente ao serviço da educação e do desenvolvimento humano. Após a festa, quando o Instituto voltou ao silêncio da madrugada, Simone e Dona Helena caminharam uma última vez pelo espaço que havia se tornado o coração de suas vidas. Pararam diante do mural de fotos, agora expandido para incluir imagens de pequenas de todos os continentes atendidas pelo programa. Professora, disse Simone, contemplando as milhares de faces sorridentes. Quando a senhora me deu aquele violãozinho durante tantos anos, imaginava que chegaria a isso? Dona Helena sorriu, tocando uma foto onde aparecia rodeada por jovens indígenas do Peru. Minha filha, quando você ama verdadeiramente e acredita no potencial humano, os resultados sempre superam os sonhos mais ousados. E agora? Qual o próximo sonho? Agora, Dona Helena respondeu, olhando através da janela para o céu estrelado do sertão. Meu sonho é ver vocês, a nova geração, levarem este trabalho ainda mais longe. Vocês têm a tecnologia, a energia, o mundo globalizado. Podem chegar onde eu jamais conseguiria chegar. A senhora vai continuar conosco, né? Ainda tem muito trabalho pela frente. Dona Helena abraçou sua ex-aluna, agora sua parceira numa missão mundial. Enquanto Deus me der saúde e lucidez, estarei aqui. Mas o mais importante é que criei sucessores. O trabalho não depende mais de mim. Tem vida própria. Na manhã seguinte, enquanto o sol nascia sobre o Ibaí, pintando o céu de tons alaranjados típicos do sertão, Dona Helena estava em sua mesa, na sala dos professores do instituto, como fazia todas as manhãs durante 10 anos.
mas desta vez estava redigindo suas memórias, um livro que contaria toda a jornada desde aquela primeira aula com Simone, até a criação do movimento mundial de educação musical. O livro se chamaria Sementes de Esperança, uma vida dedicada a acreditar, e seria lançado simultaneamente em 15 idiomas, com todos os direitos autorais destinados à expansão do programa para países ainda não atendidos. Enquanto escrevia, chegaram para a primeira aula do dia as pequenas do nível iniciante. Entre elas, uma menina de 8 anos chamada Luz, filha de imigrantes venezuelanos que haviam se instalado em Uibaí em busca de uma vida melhor. A menina era tímida, falava português com sotaque espanhol e claramente se sentia deslocada entre as outras estudantes. Dona Helena observou Luz durante a aula de musicalização. Notou como seus olhos brilhavam quando ouviam as melodias, como seus pés marcavam o ritmo naturalmente, como sua voz, mesmo sussurrando, tinha uma qualidade especial. No final da aula, quando as outras pequenas correram para o pátio, Luz ficou para trás, organizando timidamente seu material. Luz, minha querida, Dona Helena se aproximou da menina. Você gostou da aula? A menina assentiu, mas não falou. Você canta em casa? Sim. Digo sim, professora. Minha mamã diz que eu canto bonito. Sua mamã tem razão. Você tem uma voz muito especial. Gostaria de aprender a tocar um instrumento? Os olhos de Luz se arregalaram de alegria e surpresa. Eu posso! Claro que pode, minha filha. Você tem um dom que Deus te deu. Nunca deixe ninguém te convencer do contrário. Enquanto Luz corria para o pátio com um sorriso radiante, Dona Helena sorriu. Também. Aos 77 anos, ainda estava plantando sementes, ainda estava descobrindo talentos, ainda estava mudando vidas uma estudante de cada vez. E assim, naquela manhã ensolarada de dezembro em Uibaí, Bahia, o ciclo recomeçava mais uma vez. Em algum lugar do mundo, uma nova semente estava sendo plantada. E Dona Helena, a eterna professora, continuava fazendo o que sempre soube fazer melhor: acreditar no potencial infinito de cada estudante que cruzava seu caminho. A história de Simone e Dona Helena havia se tornado muito mais do que um reencontro emocionante entre ex-aluna e professora. Havia se tornado um movimento global, uma filosofia de educação, uma prova viva de que o amor e a crença no potencial humano podem, literalmente, mudar o mundo. E no pequeno município de Uibaí, na Bahia, onde tudo começou, jovens de todas as nacionalidades continuavam cantando, sonhando e acreditando que seus sonhos poderiam se tornar realidade, porque tinham educadores que acreditavam nelas. Futuro estava em boas mãos. As sementes continuavam sendo plantadas. A esperança continuava crescendo. Queridas leitoras e queridos leitores, que jornada extraordinária acabamos de compartilhar! A história de Simone e Dona Helena nos ensina que o verdadeiro sucesso não se mede apenas por conquistas pessoais, mas pela capacidade de transformar gratidão em ação, de retribuir o amor recebido, multiplicando-o infinitamente. Dona Helena representa todos os educadores anônimos que, em salas de aula simples por todo o Brasil, fazem o trabalho mais importante do mundo: acreditar no potencial de cada estudante, mesmo quando ninguém mais acredita. Quantas Doncinas Helenas vocês conhecem? Quantas fizeram diferença em suas vidas? Simone nos mostra que o verdadeiro valor de uma conquista está em usar o sucesso para abrir portas para outros, em transformar a própria história de superação em escada para que outras pessoas possam subir ainda mais alto. Esta história nos lembra que um professor nunca sabe até onde sua influência pode chegar. Pequenos gestos de amor e encorajamento podem mudar destinos. Gratidão verdadeira se expressa através de ações que beneficiam outros.
Educação é o investimento mais poderoso que podemos fazer no futuro da humanidade. Talento existe em todos os lugares, precisando apenas de oportunidade para florescer-se. Esta história tocou seu coração. Compartilhe-a. Que ela inspire outros educadores a acreditar no potencial de seus estudantes, outros pais a apoiar os sonhos de seus filhos, outras pessoas bem-sucedidas a olhar para trás e estender a mão para quem está começando a jornada. Deixe seu comentário, contando sobre aquele professor especial que marcou sua vida, ou sobre como você está sendo uma professora Helena para alguém. Suas histórias podem inspirar milhares de outros corações. E lembre-se, você pode não ser famoso como Simone, pode não ter recursos abundantes, mas todos nós podemos ser uma Dona Helena para alguém. Todos nós podemos plantar sementes de esperança, acreditar nos sonhos de uma estudante, fazer a diferença na vida de alguém. Que Deus abençoe todos os educadores, pais e pessoas que dedicam suas vidas a nutrir os sonhos das novas gerações. Vocês são os verdadeiros heróis desta história, os verdadeiros construtores do futuro. A vida é feita de encontros que marcam, de palavras que transformam, de sementes que se multiplicam. Que possamos sempre ter olhos para ver o potencial, coração para acreditar e coragem para agir. Com carinho e gratidão a todos os educadores do mundo. Até nossa próxima história inspiradora. Educação transforma. Professores heróis. Sementes de esperança. Acredite nos potenciais. Gratidão em ação.